Salve, salve, rapaziada, como vocês estão? É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, rapaziada, mais um react. Foi lançado mais ou menos entre 1 e 2 dias, que é uma criadora de conteúdo adulto versus 30 conservadores. E qual que é o nome dela aqui? Martina Oliveira, rapaziada. Então a gente vai reagir aqui, já peço pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, que é logo aqui embaixo, rapaziada, rapidinho, não custa nada. E fazendo essa simples coisa, você vai fortalecer o canal, rapaziada, e todo mundo sai ganhando. Então, sem mais enrolação, simbora fazer isso aqui. Isso aqui vai prometer, né, rapaziada? Sabe com quantos homens eu já transei? Ah, começou Não já. cala sua boca. Não. Tu tá falando Não. merda. Mas aqui é um debate. Você quer querendo me calar no Hoje debate? a É menina crime muito e cala a prostituição boca. também devia ser. Atentado ao pudor. Devia ser crime. Você Por que postar um deveria ser outdoor crime? semi-nu escrito quer me ver pelada devia ser Mas eu não considerado estava atentado ao semi-nua. pudor. É prostituição. Criadoras de conteúdo, que pra mim são prostitutas. Tem pessoa que precisa de terapia. Porque a pessoa que consome o seu conteúdo te vê como um pedaço de carne no açougue, não te vê como mulher. Não me vê como mulher. Não. Primeiramente, me vê como mulher. Como as Ei, coisas pera devem aí. ser, cada coisa em seu lugar. Tá falando merda. Mas vamos botar Tá coisas falando claras. que eu merda na minha Puta, opinião. você vai ficar no CLT até quando? Com o seu belo corpo, com a sua beleza, você pode fazer dinheiro fácil. Mas bater uma punhetinha de vez em quando. E você Ixi. tem um histórico sexual que dá, sei lá, tipo, mano, dá inveja na Sabe primeira quantos homens eu prostituta já do transei? mundo. Dá uma gozadinha. É bom, todo mundo merece. Tu tá falando merda. A puta ficou puta? É, já começou a Tá falar falando muita merda, besteira no já. caso não, tu tá falando merda. Tu é um fala homem muita que quer merda, falar já. alto comigo, que quer subir aqui e falar merda. O problema é que não existe humanidade no que você faz. Não, a pessoa existe que muita humanidade no que eu faço. Primeiramente, eu discordo porque não existe consumo Nossa, isso aí vai saudável. pegar Homens fogo, que hein? chegaram aqui realmente querem aqui só ficar te olhando. Esses caras eu tenho certeza que não vai ter mais na conta do que eu, não vai ter mais inteligência do que eu. Só pegar uma prova do Enem aí eu vou deitar, porque são Enzos, não são homens de verdade. Primeiro, eu tenho que falar pra todos. A gente tá com um Ixi, problema vou muito cair de sério ainda. aqui, que quem não tá concordando com o ódio de vocês está sendo gongado imediatamente. Eu acho que a gente pode entender o lado da pessoa. Não pode aí. Vão tomar no cu de você. Você tendo sofrido o que você sofreu quando era criança, com 14 anos sendo sexualizada. Mas a Olha nos meus culpa... olhos, fale pra mim. Eu sou embaixadora da Close Fans porque ela é uma empresa que apoia mais os criadores de conteúdo, mas eu não Você ganho. é só o cafetão da Close Não. Friends e não do OnlyFans. Eu consigo me aliviar sonhando e eu não Hã? preciso assistir pornografia. E o tempo que eu assistia Nossa, esse cara aí, me fazia muito mal, ele é o entendeu? que fez Vocês não gesto tão obsceno deixando com o o cara Paulo Marçal, falar, né? Pessoas preguiçosas que querem coisas fáceis. pelo menos 3 comentários falando, vamos conseguir ver a bunda dela. Então, é complicado. E eu acho Olha a isso triste. hipocrisia. Não, eu acho hipócrita mesmo. Seis vezes vício? por dia, mas como tu Então, falou eu que era não era viciado. todo... Mas tu Isso acabou daí de qualquer falar que tu não psicólogo, era. psicanalista Mas vai tu acabou falar de falar que não era. Eu sou uma mulher bem, digamos que... sapatão. Um de vocês foi lá no meu camarim. Amo em Cristo e queria que você seguisse um caminho assim que Jesus quer pra você. No camarim me Ali, ó. cumprimentar. Nossa, a produção teve até que interromper o cara ali. Ah, mas aquele cara, rapaziada. Esse cara que a produção já tava interrompendo, acho que cortou, né? Mas acho que provavelmente ia tirar ele da cadeira. É o mesmo cara que desrespeitou o Pablo Marçal e fez gesto obsceno, né? Com ele. Então, esse cara é um tipo de pessoa que não vale a pena pra debate, não, né? Que não é uma pessoa que não tem respeito nenhuma educação. Já deu pra ver só pela essa intro aí. Bora continuar. Oi, gente, meu nome é Martina, tenho 22 anos, eu sou criadora de conteúdo adulto e também 22 sou embaixadora da Close Caraca, Fans. novinha, e Hoje já eu vou tá- debater contra 30 moralistas. E a primeira afirmação é, se vender conteúdo adulto é prostituição, e se sim, qual o problema? O problema já tá no tema, fia. O problema é prostituição. O problema já tá no tema. Qual o problema? Simplesmente porque o seu já... É que eu vou falar, rapaziada. Vou primeiro esperar as pessoas ouvirem. Senão eu já vou falar tudo quando eu vou ficar sem falar. Eu vou falar depois que eles falarem. Vou falar depois. Oi, tudo bom? Bom, meu Prazer. nome é Thiago. Prazer, Thiago. Bom, eu gostaria de primeiro começar com uma definição de prostituição. Prostituição não envolve necessariamente o ato sexual. É qualquer tipo de troca de valor erótico. Isso é Então verdade. você não precisa necessariamente ter uma relação Sim. para constituir-se como uma prostituição. Ok. Então você pode, por exemplo, propriamente realizar o ato, mas ter uma bonificação que não seja em dinheiro propriamente. Isso também é prostituição. Então, não considerar produção online prostituição seria o mesmo que dizer que uma aula online não é uma aula só porque é virtual. Tá, então um escritor de um conto erótico, ele também é prostituto, porque ele também faz um serviço de sexo? Ele produz pornografia,
Ele não é um prostituto porque ele não está ativamente realizando um ato erótico. Ele está escrevendo um conto erótico. Tá, mas eu também produzo pornografia, não... Você utiliza o seu corpo como uma ferramenta do processo. Tá, e o escritor também não utiliza o corpo dele pra escrever um livro? Ele usa a mão para escrever, mas o produto a qual ele está colocando à disposição é... Bom, eu acho que não tem como, né, a pessoa usar o corpo dela para escrever um livro, né? E pelo que eu sei, você usa a sua mão para escrever. Eu não sei se você usa outras partes do corpo para escrever, né, rapaziada? Eu não sei, se vocês souberem de alguém que faz isso, deixa aí nos comentários. E por enquanto esse cara tá deitando nela, já tá mandando a real. Tudo que ele falou é verdade mesmo, rapaziada. Tudo que ele falou é verdade aí. Tem nem o que falar mais. a obra, não o próprio corpo em si. Tá, então uma pessoa, um ator, uma atriz, né, que tá em algum filme de nudez, tem alguma cena de sexo, ela é considerada prostituta porque ela tá usando o corpo dela pra uma cena pornográfica. Em alguma medida, sim, porque ela topou, a moral dela particular se submeteu ao dinheiro para realizar um ato de escárnio. Ele tá falando o que eu queria bem. falar. E se sim, qual o problema? Vamos lá, a gente tem duas instâncias problemáticas. Uma individual, que a gente vai ter problemas relacionados a vício, controle de dopamina, fácil, onde a gente tem um efeito escalonado da pornografia. Outra característica que a gente tem individual, que, vamos dizer assim, atinge a sociedade, é justamente a hipersexualização de mulheres. O problema do OnlyFans, especificamente, é que ele leva a pornografia para meninas comuns. Então eu fico com uma parafilia, onde eu começo a sexualizar mulheres comuns do dia a dia. Então, consumindo às vezes você, eu posso estar no trabalho sexualizando minha colega. Justamente por eu ter desenvolvido uma parafilia individualmente. E o segundo problema é de ordem social. A gente cria problemas sociais porque a gente depende um dos outros. Então eu começo a causar problemas no meu cotidiano por uma parafilia que eu desenvolvi individualmente. Atos de ordem individual, de liberdade individual, causam problemas estruturais, porque nós somos animais sociais, nós dependemos mutuamente um dos outros. Tá, mas essa parafilia, quando eu tinha 14 anos e um velho ficava falando que eu era gostosa, não existia, porque quando eu tinha 14 anos o OnlyFans não existia. E desde que eu sou criança e sou mulher, eu fui sexualizada o tempo inteiro. Então tu sexualiza as tuas colegas de trabalho, não é porque o OnlyFans existe, é porque elas são mulheres e, tipo, os homens têm esse olhar de sempre sexualizar as coisas. Mas isso já era feito antes do OnlyFans. O OnlyFans não é a culpa disso. Bom, por exemplo, eu posso ter um problema na sociedade com o neonazismo, por exemplo. À medida que nós temos porta-vozes divulgando esse tipo de coisa, ela vai tomar uma nova proporção. Você já tinha parafilias sexuais antes, mas uma vez que você tem uma instituição, uma empresa que proporciona isso a uma escala muito maior, você tem uma reincidência desse comportamento patológico muito maior. É um problema que já existia, só que a OnlyFans aprofunda esse problema. Obrigado. Eita, o cara deitou e rolou aqui em cima dela, hein, rapaziada. Mas basicamente o que eu ia falar, tipo assim, qual o problema? O problema é que o seu tipo de conteúdo, ele influencia as pessoas a fazer o que é errado, a cometer o pecado, rapaziada. Porque uma pessoa que busca fazer o que é certo, que busca fazer a vontade de Deus, que busca ter disciplina, ela vai ver um tipo de conteúdo desse? Não vai. Quem vai ver tipo de conteúdo? É a pessoa que tá no vício, é a pessoa... são pessoas viciadas são pessoas que vão cometer o pecado consciente, né? Que é o pecado da pornografia. Entendeu? Então, tipo, lógico que é um problema. Você influencia pessoas a fazer o que é errado. Entendeu? E tipo assim, esse conteúdo, se bobear, pode chegar até para crianças. Isso daí não duvide, rapaziada, do jeito que as coisas estão hoje, do jeito que o mundo é hoje, não duvide esse tipo de conteúdo chegar até para crianças. Não duvidem. E se chegar para crianças, nossa, aí vai destruir a criança, tadinha. Já destrói os caras adultos que vê esse tipo de conteúdo. Imagina. Imagina a criança. E tipo, essas mulheres criadoras de conteúdo, rapaziada, elas não têm princípios, elas nunca vão poder, tipo, constituir uma família, ter os seus valores, seus princípios. Elas sempre vão ganhar dinheiro de forma antiética. Não é ilegal, porque a lei não pune. A lei não pune, então não pode falar que é ilegal, mas é antiético, porque se torna uma coisa errada, rapaziada. E tipo assim, um homem de bom senso vai querer namorar ela? Namorar a mulher dele fica dando o seu corpo pros outros caras?
em troca de grana. Então, ela troca todos os seus valores, ela troca a sua ética por dinheiro, rapaziada. E aí, ó, pra mim, um tipo de pessoa dessa não vale nada. Você tem muito dinheiro, mas você tem esse dinheiro de forma ilegal, de forma antiética, pra mim a pessoa não vale nada. Vou ser bem sincero com vocês. Oi, parece que a mulher caiu ali. Ah, essa mulher Qual também seu tá no nome? Paulo Marçal Meu também. nome é Martina e o teu? Meu nome é Israel Martina, sou Meu teólogo, sobrinho. educador físico, sou pai, esposo, quando dá tempo eu sou pastor. Bom, Humberto. eu já fui viciado em pornografia, não te conheço, não conheço as atrizes novas que tem por aí, porque na minha época era DVD, era outro período, né? Eu sou de 93, então fui viciado até os 17 anos. Então, essa era do digital eu já estava liberto da pornografia. Existe quem nasceu para governar e quem nasceu para ser governado. A pornografia é alguém que é governado e não governa. Tanto quem produz, tanto quem consome. O segundo fator, que foi bem falado aqui, é quando você começa a escalonar e potencializar algo, romantizando algo. Então nós vemos hoje reality shows que mostram criadoras de conteúdo, que para mim são prostitutas, não querendo ofender, mas só uma questão semântica de nomenclatura mesmo, romantizando, falando, você vai vencer na vida, você vai ficar no CLT até quando? Com o seu belo corpo, com a sua beleza, você pode fazer dinheiro fácil. E as pessoas tendem a ter essa inclinação de buscar dinheiro fácil. Então isso não é um problema que só tem na pornografia, mas é um problema social. Pessoas preguiçosas que querem coisas fáceis, e isso vem muito por conta da moral, de princípios e valores que têm sido deturpado e deixado ao longo do tempo. Então, eu creio que ninguém que foi viciado em pornografia vai ver a pornografia com bom tom, e é um conselho que eu dou para todos os homens: tenha governo sobre si, porque nem tudo que você quer. Immanuel Kant, o filósofo contemporâneo, ele diz que a verdadeira liberdade é dizer não para os seus impulsos. E hoje liberdade é pregado como libertinagem. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. E para dar oportunidade para você Seria falar, até disciplina, sendo né? respeitoso, eu achei interessante que você falou, e A é disciplina triste faz isso, você de negar sua fato, a vontade. sexualização de menores de idade, na verdade de qualquer mulher ou até de homem também, porque mulheres fazem isso com homens, né? Eu acredito que o homem, até por uma questão fisiológica, hormonal e cultural, sexualiza mais. Só que mulheres também estão sexualizando homens. Então, é triste isso, é um problema social, mas potencializar isso com close... Não sei como que é. A pornografia no digital hoje, potencializar isso não é a solução para a nossa Tá, sociedade. e quando tu era viciado em pornografia, como que tu tinha acesso à pornografia? Eu tinha acesso, primeiro, por amigos, né? Que não partiam dos princípios e valores que os meus pais me ensinaram. E aí tinha revistas, tinha DVD. E uma problemática que eu quero trazer para você também é que é interessante que nós consumíamos, mas em horários específicos, não dava para todo dia, tinha que ser algo escondido, a mãe descobria, dava uns peteleco, né, e tal. Hoje em dia, com o celular, que não só a pornografia, mas é um problema da tela, né? Hoje nós vemos famílias que não almoçam mais juntas, que o pai tá almoçando na sala, mexendo no celular, assistindo TV, a mãe no quarto. Então é um problema social a Isso é questão da verdade. tela. Sim, eu Isso é concordo. verdade. Só que do jeito que tu tá me falando, não tá parecendo um vício. Tá parecendo que tu se sentia culpado por assistir pornografia e por isso que tu... Com base no que você fala? Porque, como tu me falou, né? Tu é pastor, Sim. tu, né? Eu era ateu na época. Exatamente. Como que eu vou ter culpa Então, se eu era ateu? Mas agora tu se sente culpado pelo teu passado? Não, Jesus, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação. Ah, Eu mas tô tu bem falou tranquilo. que quando tu era ateu, tu não se sentia... Não, era maravilhoso. Deus existe, eu posso fazer o que eu Sim, quero. mas aí eu acredito que tu se sinta mal e acha que Vamos foi lá, um Martina. vício. Esse argumento que você tentou usar foi inteligente, talvez dá com outras pessoas. Eu era ateu. Esse argumento não Ok. vai dar. Por que Vamos não vai pro- dar? Porque como A gente que tá discutindo, nenhum É porque argumento é assim, certo nós estamos ou falando de errado. moralidade. Sim, O mas- ateu não tem a visão cristã. Então você falou, você tá falando que era pastor, então era uma culpa? Não, eu era ateu. Pronto, não tem mais esse argumento. Beleza, mas o que eu tô falando é que tu vê o teu passado como um vício, porque é comum as pessoas assistirem Não, não é pornografia. fato. Você Sim. não acha um vício? Alguém que Não. acessa a pornografia 5, 6 vezes por dia não é, Não, não é vício? 5, 6 não é um vezes vício? por dia, mas como tu Então, falou eu que não era viciado. todo... Mas tu Isso acabou daí de qualquer falar que tu não psicólogo, era. psicanalista Mas vai tu acabou falar de falar que tu não era. Tu acabou de falar que tu não assistia sempre. Que tu não tinha acesso sempre. Eu falei que eu não assistia com a mesma proporção de hoje que as pessoas assistem, mas eu era viciado, porque eu consumia todos os dias. Ah, tá, então... Rapaziada, na verdade, assim, o vício da pornografia não é em
por questão de quantas vezes você vê por dia. Rapaziada, se você vê, tipo, sei lá, você vê um vídeo pornográfico. Aí passa duas semanas você volta a ver. Você é viciado. Mas como assim, Guilherme? Ele só viu depois de 2 semanas. É um vício. Porque, tipo assim, porque foi um mal, uma coisa ruim que ele não deixou de fazer, rapaziada. E por que também é um vício? Porque na hora que a carne desejou aquele pecado, desejou o pecado da pornografia, ele não resistiu. Ele não resistiu, rapaziada. Então, por isso que é um vício. Ele não largou o pecado. E porque ele não largou o pecado, ainda continua um vício. Ele só demorou para assistir. Mas ainda continua um vício porque o interesse dele ainda não saiu, rapaziada. Lógico que a carne, ela vai desejar. A nossa carne humana, ela vai desejar. Só que, tipo, mas quando você é liberto do vício, você vai ter disciplina, você vai ter força pra não cair no pecado. Entendeu, rapaziada? Então é isso. Basicamente, é que ele falou do vício, né? Isso daí eu já não sei mais o que falar, porque é um tipo de debate, rapaziada, que tipo, você não precisa ter muitos argumentos lógicos pra poder convencer, rapaziada. Qualquer coisa sensata que ele falar, que a pessoa falar daí contra ela, vai ser justo. Porque também ela quer defender o indefensável, né, rapaziada? Ela quer defender prostituição, ela quer normalizar a prostituição. Ah, mas é conteúdo adulto. É a mesma coisa, você só quer formalizar o nome de prostituição. Mas é a mesma coisa isso daí. Ela quer defender o indefensável, né, rapaziada? Depois disso daí eu vou mudar de tema. Talvez eu não me Falou, fiz né? entender. Tá, ok. Foi? Obrigada. Obrigado. Vou mudar de tema agora, rapaziada. Vai, rapaziada, o segundo tema Gerando aqui. inveja em outras mulheres e é complicado. Mas toda mulher é vista como um pedaço de carne, sempre. E sempre vai ser assim, infelizmente. A minha Não é não, segunda isso eu já afirmação discordo é dela, rapaziada. o consumo recreativo Onde de ela fala, já discordo dela. Não é não. Ela tá querendo dizer que todo homem, quando olha pra uma mulher, ele já fala que o homem pensa no sexo, em relação ao sexual. Não é verdade. O que acontece? Todo homem, ele pode olhar pra mulher, pode achar ela bonita, tudo. Pode achar bonita, mas não quer dizer que ele vai ter um interesse sexual nela. Principalmente se for um homem fiel, um homem casado, fiel, de caráter, tudo. Ele pode achar, por ser homem, lógico, ele pode achar a mulher bonita. Mas não necessariamente sexual. O homem que toda vez olha pra mulher e pensa em sexo, essas coisas todas, é um homem que tá com a cabeça totalmente tomada pela pornografia. Basicamente é isso, porque o homem que não tem esse vício da pornografia, não tem uma mente conturbada, ele não vai ficar olhando pra mulher vai ter desejo sexual, não vai. Porque se ele for um homem de cara, se for um homem de princípios, ele só vai desejar esse tipo de coisa com a mulher dele. Até isso vale também pra solteiro, rapaziada, também pra solteiro. Porque, tipo assim, quando você é solteiro, você espera a hora certa pra poder escolher a mulher certa e você ter esse desejo na hora certa. Certo, rapaziada? Isso daí, você não pode ter desejos aí toda hora, senão você vai destruir sua mente, vai destruir os seus sentimentos, rapaziada. E você sempre vai ser uma pessoa ansiosa, iludida sempre. Pode ter certeza disso. Então eu não concordo com a fala dela, por causa disso que eu falei agora. pornografia independente não está necessariamente ligado ao vício. Não é um vício. Meu Deus. Imagina, não é. O motivo eu já falei no primeiro tema, rapaziada. Que isso? Por que é vício? Eu já decidi vir agora porque acho que teve uma confusão, né? Ela falou que a mesma pessoa que falou eu te amo no Ele tá ADM, se expondo aqui. no Eu não falei nomes ADM nenhum. foi a mesma pessoa que falou que eu só vim aqui porque era gostosa. Eu falei que amo ela na DM, mas eu não fui a pessoa que falei que ela é gostosa. Ai, meu Deus do céu. Foram duas, Martim? Duas pessoas? Acho que foram duas. Beta pra caramba. Não, calma. Não. Tipo assim, não chamou ela de gostosa, mas fica vendo ela. Dá na mesma. Porque você não pode... Você pode não falar pra ela, mas você tem desejo em relação a ela, sexual. Então, dá na mesma. Mas meu intuito aqui é mais emocional, no sentido... para voltar pro tema, né? Eu acredito que não necessariamente a pessoa precisa consumir a pornografia, né? Recreativa ali. Tem outras maneiras que eu uso, por exemplo, eu uso através do sonho, né?
Eu consigo me aliviar sonhando e eu não preciso assistir pornografia. E o tempo que eu assistia me fazia muito mal, entendeu? Vocês não estão deixando o cara falar, meu. Mas me fazia muito mal. Eu já entendi porque o pessoal Ele não tirou. formou uma frase. Eu não entendi porque o pessoal tirou ele dali. Tudo bem que eu não gosto muito do jeito dele, não, porque ele é um. Principalmente por causa daquele do Pablo Marçal. Eu não gosto do jeito dele, mas, rapaziada, ele tava falando. Ele não tava falando muito mentira, não, tava não. O pessoal não deixou ele falar mesmo. Oi, tudo bom? Tudo bom? Primeiramente, eu discordo porque não existe consumo saudável de pornografia. Isso não existe. Por que não existe? Porque é científico. A pornografia, ela vicia, e tanto que ela vicia tanto quanto a cocaína. Na verdade, não. A maioria das pessoas que assistem pornografia não se viciaram. Inclusive, Não, a todo maioria mundo das tá aqui. pessoas que assistem pornografia são viciadas. A Tanto mulher que ela não quer defender assiste uma vez. defensável, rapaziada. Ela assiste várias vezes e ela fica dependente da pornografia. Tu já assistiu pornografia? Quando eu era adolescente, e assim, infelizmente. E tu ficou viciado? Na época que eu era adolescente, sim. E o que seria um vício pra ti? Um vício é quando você se torna dependente daquilo. A maioria das Exatamente. pessoas que consomem pornografia, eu sei que... Ó, você vê, a Exatamente. pornografia é algo tão complicado que eu posso dizer que a maioria dos homens, mais da metade dos homens, Sim. já tiveram em algum momento da vida vício com pornografia. Eu acredito que muitos aqui já tiveram. Eu já tive Muitos também. ainda estão tentando Eu enfrentar já esse tive vício também, e muitos já infelizmente. conseguiram vencer. Mas a Ok. verdade é que a pornografia, ela é tão nociva quanto a cocaína. Não. Porque ela libera... Não, ela não é. Não. Mas assim, rapaziada, nem questão de ser igual a cocaína, é questão de, tipo assim, a pornografia, ela destrói a sua mente, ela destrói a sua mente, ela destrói o seu bem-estar, ela tira a sua vontade de fazer as coisas, rapaziada. Ela deixa você fraco, deixa sua mente fraca, o seu corpo fraco. É isso que a pornografia destrói o seu espírito, assim, né? Porque, tipo assim, ela pode dar o prazer momentâneo. Mas ela vai destruir depois o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, rapaziada. E é um vício. Como que não é um vício? Se a pessoa vê bastante, se a pessoa não deixou de fazer isso, e no fim isso só traz trevas pra vida dela, rapaziada. O único jeito de vencer, rapaziada, esse tipo, vício, não só a pornografia, rapaziada, qualquer vício que seja, é através da disciplina e Deus. Você tendo os dois, você vai vencer. Porque é importante você também ter a disciplina, rapaziada. Porque a disciplina, você mesmo não querendo, você vai fazer. Rapaziada, mesmo as coisas da rotina. Às vezes você quer fazer uma coisa, às vezes você não quer fazer alguma coisa, mas você sabe que aquilo vai fazer bem, então você vai fazer mesmo não querendo. O vício, você sabe que por mais que a carne pode estar desejando, mas você sabe que se você fizer aquilo, vai prejudicar você, rapaziada. Então, logicamente é um vício e destrói a sua vida. E ela tá defendendo isso, rapaziada. Eu não sei como que ela tá defendendo isso. Um vício que destrói você, o seu corpo, destrói tudo em você, do corpo da pessoa, do homem, destrói. E ela tá defendendo isso. Depois, vou até mudar de tema, rapaziada, porque não dá. Eles vão ficar falando tudo que eu tô falando aqui, eles vão falar, eu tenho certeza disso. Eles podem mudar as palavras um pouco, algumas coisinhas, mas vai ser o mesmo sentido. E ela vai continuar falando que não é vício. Eu já entendi esse negócio do debate. Vou mudar até de tema aqui. Vou ver se tem outro tema. Se continuar assim, rapaziada, vou até parar, porque ela tá querendo defender o indefensável. É que nem eu falei, todo mundo tá indo falar aí, tá falando certo. Tá falando que todo mundo tá falando ali, todo mundo da direita tá falando que a pornografia faz mal. E só ela tá defendendo que é bom. Não, que é bom não, que não é um problema, que não é um vício. Entendeu? É um absurdo isso daí. É completamente absurdo. Parece aquele debate do... Tipo assim, aí é o inverso daquele debate do Pavanato contra os esquerdistas. Que só o Pavanato sabia das coisas, o resto só queria lacrar. Aí ao contrário, todo mundo ali sabe das coisas... E ela não sabe. A pessoa do meio não sabe. Tá totalmente o inverso isso daí. Vou até mudar de tema, porque não tem mais o que discutir isso daí. Não tem mais. Vou até mudar de tema aqui. Vamos lá, E as rapaziada. criadoras de conteúdo adulto são empreendedoras e influenciadoras digitais. São influenciadores, só que antiéticos. Eles são empreendedores. Elas são empreendedoras. Elas são influenciadores, só que de forma antiética. Só que ela influencia o que é mal. O que vai destruir
a pessoa que destrói ela, que faz esse tipo de conteúdo, e destrói a pessoa que assiste o conteúdo dela. Basicamente é isso. Esse Oi, daí foi Martina, do Paulo prazer, Marçal prazer. também, Meu esse nome é cara Nick. aí, hein? Lembrei dele. Martina, quando você fala sobre ser Mesma influenciadora vozinha. digital, uma influenciadora, ela realmente forma a mentalidade nas pessoas, né? Influencia a tradução da palavra. Você acaba formando. Tem a ver com formar, Você mostrar que seu influencia caminho a é pessoa a correto, seu caminho é pensar do jeito certo. que Como se você aquilo fosse fala, bom, né? tipo, ser uma inspiração na vida de alguém. Isso que é influenciar. Não, a tradução. O literal do influenciador é a pessoa que influencia, ponto. Não interessa se é bom ou ruim. O tanto que tem diversos influenciadores gigantes no Brasil que são, sei lá, de cassino, de aposta, de rifa. Exato. São influenciadores iguais. Então, assim, mas a gente vê que a pornografia hoje, quem é produtor de pornografia, é um trabalho hoje nocivo, que faz mais mal do que bem. Né? Traz mais malefício do que benefício. Então, a gente estava falando não é questão de no tema trazer passado. benefício. Não traz benefício. É isso, traz mais malefício do que benefício. Só traz malefício isso daí. Só traz. Qualquer pessoa que é boa, que procura fazer o que é certo, não assiste esse... Que nem eu falei no comecinho do vídeo, rapaziada. Qualquer pessoa que procura fazer o que é certo, que tem disciplina, que procura viver, fazer as coisas de Deus, rapaziada, não assiste esse tipo de conteúdo. Porque é um tipo de conteúdo que vai trazer o oposto para a vida da pessoa. Vai trazer mais telas para a vida da pessoa e vai destruir o corpo da pessoa, a mente, o espírito da pessoa. Então não existe benefício isso daí, não existe. Que ele é saudável. Saudável tem a ver com produzir saúde. Eu não vejo que a pornografia produz saúde, porque dentro dos estudos, ele Pelo produz contrário, mais né? doenças do que doenças? benefício. Depressão, ansiedade, solidão, suicídio, como Faz outros tudo de ruim problemas isso daí. que são causados. E aí da disfunção também, um exemplo, impotência sexual, que já foi testado e comprovado que quem pratica o ato da masturbação por meio da pornografia, ele acaba tendo uma impotência sexual e não tendo mais relação com sua própria esposa, porque ele só consegue Sim, finalizar quando se torna na sua um própria vício. mão. Quando Então, se torna um vício. Isso Mas, eu como não eu falei, falei, isso é verdade. Isso de eu não forma falei. saudável não tem nenhum problema. então vamos pensar que o traficante, ele é um cara que influencia também. Então a droga, ela pode ser saudável ou recreativa. Mas não tem como comparar o que eu faço com o Tem, traficante. porque ele vai exercer prazer em alguma área da nossa vida. A Não. droga, ela exerce prazer. Então, Ok. já fumou maconha? Já Na usou questão- cocaína, alguma coisa do tipo? Não, a questão Eu já do- usei. E eu sei que isso produz, cara. Produz muito prazer na pessoa. Legal. Produz algo e gera um vício. Tá bom, Eu já fui entendo. viciada em pornografia também. Ok. E realmente, ela gera uma dopamina, ela gera várias coisas. Você tem uma constância e aquilo fica na tua mente, cara. Você vai dormir com aquele pensamento e Sim, tudo. sim. Essa é a questão da influenciar. E outra, quando você fala que é empreendedor, eu acho que você não entendeu sobre a palavra. Não? Porque empreendedor tem a ver com produzir um bem para a sociedade. Não. Então ele tem a ver com os benefícios também de produção. Porque Na senão... verdade, se daí empreender, rapaziada, que nem falou ali, você pode ser pro bem e pro mal. E no caso ela empreende, ela ganha dinheiro, né? Por conta própria. E ela influencia sim, só que ela influencia de forma totalmente errada e satânica, né? Essa é a grande verdade. Mas eu acho que não vale a pena mais assistir não, rapaziada. Ela... Tipo assim, os caras falam que... O óbvio, né? Os caras já falam que é óbvio. O que é uma coisa ruim que vai destruir a pessoa. E ela tá querendo defender. Isso daí. Falar que isso é uma coisa... Que pode ser levado a uma coisa saudável, rapaziada. Não existe a pessoa falar que não é viciada em pornografia, rapaziada. E assiste. Não tem como você falar, ela assiste pornografia, mas é só em vez de quando, rapaziada, só em vez de quando. Ela assiste uma vez, aí depois de uma semana ela assiste de novo. Ela assiste de vez em quando, não é vício. É um vício sim, rapaziada, porque quando ela precisa se distrair de alguma coisa, ela vai num negócio que faz mal pra ela. Ela não vai fazer o que é certo, algo que é bom pra ela de verdade. Ela vai fazer algo que vai destruir ela, que vai trazer o prazer momentâneo, mas que vai destruir ela depois. Então, rapaziada, basicamente é isso. Eu acho que não vale. Eu acho que o resto vai ser tudo assim mesmo. Eu não vou mais assistir, não. Mas é isso, rapaziada. A pornografia é basicamente um tipo é um vício que destrói a pessoa, independente se seja homem ou mulher assistindo isso daí. E isso daí, infelizmente, é levado para crianças, rapaziada. Tanto que ele falou que... Tem um cara que falou que assistia na adolescência isso daí, entendeu? É a prova que se na época dele já é levado na adolescência, imagina hoje, rapaziada, com fácil acesso. Você acha que... É que nem eu falei, vocês acham que esses criadores de conteúdo também não tem criança que assiste? Esse tipo de
prostitutas, de criadores de conteúdo adulto. Entendeu? Você influencia todo tipo de pessoa a se perder, a fazer o que é errado, né, rapaziada? Isso daí nunca vai ser profissão, rapaziada. Eu falo assim, criador de conteúdo adulto, porque eu tô no YouTube, né? Pra não tomar processo, as coisas, né? Mas o certo é falar outra coisa, O certo é falar outras coisas aqui, né? Na verdade. Isso nunca vai ser profissão, rapaziada. Ela sempre vai ser uma pessoa sem valor, rapaziada. Sem princípios. E sem dignidade. Porque ela troca o valor dela, ela troca os princípios dela, ela troca o respeito dela, o valor dela como mulher por dinheiro. Entendeu? Então isso daí nunca vai ser profissão e ela só vai trazer malefício pra ela e pras pessoas que assistem, rapaziada. Então, rapaziada, esse foi o debate. Espero que vocês tenham gostado. Deixa suas opiniões aqui nos comentários, o que você achou do debate. Se você concorda ou não concorda. Eu quero ver a opinião de vocês, é sempre importante ver a opinião de vocês. Rapaziada, mais uma vez, deixa aquele like, se inscreva no canal, rapaziada. E tamo junto, é nóis.